Bom dia, Igreja IPI Metropolitana de Brasília, amigos, irmãos que nos assistem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por novo amanhecer, pelo sono reparador. Querido amado, seja bem-vindo em nosso meio. Abençoe o estudo bíblico, louvor, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 126? Diz assim o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vou repetir o versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor. Maravilhosa e fiel palavra do Senhor. Fiquem certos, amados irmãos, temos Deus por nós e a cada amanhecer o Senhor faz por nós grandes coisas. Os dias são incertos, difíceis, mas cremos que as misericórdias do Senhor têm se renovado em cada amanhecer. Então, orem, depositem sua confiança no Senhor e vejam os frutos. Deus os abençoe. Agora seguimos com o louvor e o estudo bíblico. Uma excelente semana. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas.
me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me amas.
Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor e queremos, Senhor Deus, agradecer pelo privilégio de estarmos bem, de estarmos vivos, de estarmos saudáveis e com os corações alegres por estar nessa manhã na sua escola bíblica dominical, com o desejo de aprendermos mais, compreendermos mais o que o Senhor tem a nos dizer através da sua santa palavra, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que esteja conosco nessa manhã, que o Espírito Santo nos oriente, nos faça entender, compreender o que é bom e agradável aos olhos do Senhor e o que o Senhor deseja de nós, Pai. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, então, ler a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 18. Hoje nós vamos estudar sobre maturidade cristã. E a palavra do Senhor diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, porque para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém, irmãos? Palavra do Senhor. Vamos ver quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever essa carta. É uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipos, e como nós sabemos, essas cartas eram destinadas a uma igreja, mas elas corriam entre todas as igrejas. Então, Paulo tem uma mensagem especial e um motivo para enviar essa mensagem. Vamos ver quais são esses motivos. Primeiro, agradecer o apoio recebido dos filipenses, dos irmãos da igreja de Filipos. Isso ele fala lá em Filipenses 4:10. Ele diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, a igreja de Filipos era uma igreja que sempre apoiou Paulo, sempre manteve um cuidado especial para com Paulo. Então, um dos motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta aos Filipenses foi para agradecer o apoio recebido destes irmãos. O segundo motivo, para anunciar a visita de Timóteo e oferecer explicação pela volta imprevista de Epafrodito. Ele diz lá em Filipenses 2:19: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, ele estava mandando Timóteo de novo em visita à igreja de Filipos para levar a mensagem aos irmãos e também deixar Paulo mais animado. Não é isso?
ele diz ainda, lá em Filipenses 2, 25 e 26, falando sobre Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então, aqui nós entendemos que Epafrodito esteve doente e agora ele estava bom, curado, e estava voltando para rever os irmãos em Filipos. O terceiro motivo, advertir quanto ao perigo da falta de unidade na igreja. Ele diz lá em Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de todos. Se a igreja se mantém unida, a igreja é forte. Né? Se a igreja se desmembra, a igreja enfraquece, porque nós formamos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, cada um tem sua importância. Né? O dedinho, se faltar, ele vai fazer falta, né? Ele tem sua utilidade. Então, Paulo estava preocupado quanto à unidade da igreja, advertindo que eles deveriam estar sempre em comunhão. Mais um motivo que levou Paulo a escrever essa carta aos Filipenses: alertar quanto ao perigo da pregação judaizante que colocava a salvação na circuncisão e na observância da lei. Aqui ele fala firme, né? Em Filipenses 3, de 2 a 6, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. E ele ainda acrescenta, testemunha: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele diz que se fosse correto a salvação ser baseada na circuncisão e na observância da lei judaica, ele ia defender de unhas e dentes, porque ele nasceu, ele foi circuncidado, ele cresceu na lei, ele foi repreensível, ele foi zeloso, mas ele caiu na real, ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele percebeu que nada disso salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Então, o que os judaizantes estavam pregando na igreja era errado, era heresia. Não levava a salvação de ninguém, muito pelo contrário, tirava as pessoas da presença de Jesus Cristo, né? Da vida, tirava a vida eterna das pessoas. Os judaizantes na Bíblia eram pessoas que procuravam incorporar no Evangelho certas exigências da lei judaica. Os judaizantes geralmente eram crentes judeus provenientes de Jerusalém. Mas os judaizantes não apenas agiam como judeus, eles também se empenhavam em influenciar outras pessoas dentro da igreja, as cristãs, a agirem como eles. Então, eles traziam crenças judaicas e queriam incorporar no cristianismo de Jesus. Né? Então, era uma heresia. Eles estavam fazendo uma seita herética, né, dentro da igreja. Então, Paulo adverte contra esses falsos pregadores
que ainda há, irmãos, muitos em nossos meios. Muitas igrejas, a gente entra, ainda vê tudo isso incorporado dentro da igreja. A palavra de Deus misturada com o judaísmo, né? A religião fundada, quer dizer, não é a religião fundada por Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade, sendo mesclado com crenças judaicas. Então vamos tomar cuidado. Às vezes não é somente crenças judaicas que estão mescladas no nosso cristianismo, mas outros rituais de outras religiões também incorporados ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Então vamos tomar cuidado com esses judaizantes. Paulo advertia contra os judaizantes daquela época. E nós temos que ficar de olhos abertos, conhecedor da palavra de Deus, para nós não sermos enganados pelos judaizantes da nossa época. Amém? Que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça compreender o que não é conforme a palavra de Deus. Que não é a palavra de Deus, né? Paulo também escreveu essa carta com o objetivo de relembrar que a autenticidade do Evangelho está na cruz de Cristo. O verdadeiro e autêntico Evangelho é o que está na cruz de Cristo. Fora dele não há verdade. Todos concordam com isso? Todos nós somos salvos em Cristo Jesus, todos nós temos fé em Cristo Jesus. Então, maturidade cristã é o que se espera de todos aqueles que um dia se tornaram discípulos de Jesus. Paulo escreve essa carta a uma igreja fiel e zelosa, que é desafiada e incentivada a demonstrar a sua maturidade espiritual, permanecendo firme até o fim. Como é que está a nossa igreja? Nós estamos fiel, nós estamos zelosos com a palavra de Deus, nós estamos sendo cada dia mais incentivados pelo Espírito Santo de Deus a nos tornarmos cada dia mais maduros na fé, a termos mais maturidade, para nós permanecermos firmes até o fim. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Como é que ele vai nos encontrar? Como é que ele vai encontrar a nossa igreja? Escola dominical, irmãos, é para isso. É para nós pegarmos os estudos à luz da palavra e levarmos para a nossa vida diária e observarmos como é que nós estamos agindo, para abrir nossos olhos, para não nos deixar desviar do caminho que é Jesus, né? Que é a cruz de Jesus Cristo. Amém? Maturidade cristã é o que espera de todos aqueles que são discípulos de Jesus. E quando a gente fala de maturidade cristã, nós temos que observar alguns detalhes. Primeiro, nós temos que ser obedientes à vontade do Senhor. Nós temos que ter obediência à vontade do Senhor Deus. Se nós não formos obedientes, nós não somos maduros, nós ainda não temos maturidade cristã. Então, lá em Filipenses 2, de 12 a 13, que nós já lemos, Paulo diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, sempre como obedecestes, obediência ao Senhor. Ele diz que a Bíblia diz que desde os dias antigos percebe-se que o Senhor exige obediência. Então, se nós formos ler no Antigo Testamento, nós vamos achar vários textos preservados para nós que fala da obediência ao Senhor. Um deles é esse, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temos o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, o que Deus espera de nós?
né? Que nós temamos ao Senhor, que andemos conforme os seus caminhos, que sirvamos ao Senhor, que tenhamos um coração voltado ao Senhor, em obediência à sua palavra, né? E devemos adorar a Deus de toda a nossa alma e guardar os mandamentos do Senhor, os seus estatutos. É isso que Deus ordena. Para quê? Para o nosso bem, para o bem de Israel. Então nós temos que ser obedientes ao Senhor. Samuel também advertiu o povo dizendo: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, irmãos, o Senhor tem mais prazer na obediência que nós temos à sua palavra do que em qualquer outro tipo de culto, qualquer outro tipo de adoração. Então Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele, a sua palavra, ao que Ele nos deixou, ao que Ele nos diz, ao que Ele requer de nós, ao que Ele nos pede através do Espírito Santo, que Ele nos ordena também através do Espírito Santo. Amém? Deus requer também boa vontade na realização da obra, da sua obra, da obra do Senhor. Lá em Filipenses 2, versículos 14, que nós lemos, que é nosso texto base, também diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazer com boa vontade, realizar a obra do Senhor com amor, com dedicação, com zelo, né? Em amor ao Senhor, com boa vontade. Paulo, ele adverte: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, tudo que Deus preservou na nossa palavra sagrada, que é a Bíblia, né, no nosso livro sagrado, que é a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia, tem utilidade. Então, quando nós lemos esses textos antigos do Novo Testamento, quando nós aprendemos como é que o povo daquela época, se comportou, qual foi a consequência de tais comportamentos, é para nos abrir os olhos, é para advertência nossa lá. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Como eu já falei, Jesus está voltando, nós já estamos no fim dos séculos, né? Nós estamos na hora de chegarmos na presença de Deus. Então, vamos vigiar, vamos orar, vamos compreender a palavra de Deus. E Paulo lembra algumas atitudes do povo de Israel no deserto, quando ele fala aos coríntios na passagem anterior. Lá em Êxodo 16:2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Nós sabemos a consequência, né? Marcharam 40 anos, né, num trajeto que poderia ser feito bem menos, com menos tempo. E nem todos entraram na terra prometida. Então não vamos murmurar contra Deus. Lá em Êxodo 17:3 diz: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então não vamos questionar, não vamos murmurar, vamos confiar em Deus, vamos seguir a nossa caminhada em direção à cruz de Cristo, a salvação, a vida eterna com Deus, sem murmurações, glorificando a Deus em toda e qualquer
situação. Amém, irmãos? Terceiro, né? Testemunho, nós temos que ter um testemunho perante a sociedade. Se nós temos maturidade cristã, nós temos que ter um testemunho perante a sociedade. Lá em Filipenses 2, 15, 16, é um trecho, né? Alguns versículos, 2 versículos do nosso texto base, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, se eu tenho uma maturidade cristã, eu tenho que viver uma vida diferenciada, uma vida de testemunho, uma vida onde as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós o quê? Uma luz, um direcionamento, vai ver a presença de Cristo, vai ver o poder de Deus agindo sobre nós e vai se aproximar da palavra de Deus através das nossas atitudes, do nosso bom testemunho, porque eu sou uma pessoa com maturidade cristã. Nós temos que ser luz do mundo. Para sermos luz do mundo, nós temos que iluminar o caminho de pessoas até Jesus Cristo, até a cruz de Cristo. Aí, quando eu chegar na glória, eu vou ver que eu não corri em vão, que eu não me esforcei inutilmente, que eu fui simplesmente usada pelo Espírito Santo de Deus, o qual eu permiti que ele me guiasse, o qual eu ouvi a voz, o qual eu li, meditei, entendi a mensagem e passei para outros, de forma que eu cumpri o mandado de Jesus Cristo, que é fazer discípulos, né, através da sua palavra. Amém, irmãos? Então, que nós também possamos chegar no final da nossa jornada e falar como Paulo: combati o bom combate, não corri em vão, não me esforcei inutilmente. Deus estava comigo, eu fui obediente, eu fui fiel a Deus, eu dei bom testemunho, eu tive uma vida centrada na palavra do Senhor e eu fui mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, né? Que somos cristãos, possamos chegar no final da nossa jornada com essas palavras nos nossos corações, com essa certeza em nossos corações. O teólogo Ralph P. Martin, né, em seu comentário a Filipenses, da editora Mundo Cristão, ele fala que a igreja é convocada para permanecer verdadeira em seu caráter cristão, visto estar inserida em um mundo hostil que está alerta para tratar com severidade qualquer falta da parte dos crentes. Então, a igreja é convocada para permanecer verdadeira em seu caráter cristão, porque ela está inserida no mundo, e o mundo é hostil. E a igreja também tem que estar alerta para tratar com severidade qualquer falta por parte dos crentes. O que é isso? É sentar, exortar, é orientar, é direcionar todos os seus membros para que a igreja brilhe, para que a igreja ilumine o caminho das pessoas e ela cumpra com o seu papel, para que a igreja seja uma igreja com maturidade cristã, uma igreja madura na fé, que não se dobra por qualquer doutrina, não aceita heresias, não é qualquer coisa que é pregado em seus púlpitos, a não ser a palavra pura, genuína e verdadeira de Deus. Amém, irmãos? Então, quando há maturidade na vida de seus membros, a igreja brilha perante a sociedade. Olha a alegria desses obreiros, desses missionários, desses irmãos trabalhando em prol de outros irmãos mais necessitados, fazendo a obra, levando a palavra de Deus com alegria, brilhando na sociedade. Então, a igreja que tem maturidade cristã, onde seus membros têm maturidade cristã, porque nós formamos a igreja, não é?
a igreja ela brilha perante a sociedade, ela destaca, ela é útil, ela faz falta, ela faz diferença na sociedade, no lugar onde Deus a inseriu. Então, que a nossa igreja também seja assim, uma igreja com seus membros com maturidade cristã, uma igreja que todos trabalhem com alegria, dispostos, né, a fazerem diferença no mundo secular. Paulo diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então é assim que um cristão maduro na fé, que tem maturidade cristã, deve se viver, conforme está escrito lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos de 11 a 17. Desculpe, irmãos, eu falei que era a palavra de Paulo, não, palavra de Pedro, né? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 17. O irmão, a igreja, os membros, a comunidade cristã, que tem maturidade cristã, que já está madura na fé, ela tem a alegria no Senhor. Olha a alegria desse menino, né? Essa alegria genuína, essa alegria que vem de dentro, ela tem que ser constante na vida do cristão maduro na fé, que tem maturidade, porque essa alegria vem do Senhor. E a alegria que vem do Senhor, ela não acaba, ela não é pequena, ela é grande, ela é maravilhosa, ela sobressai diante de todo e qualquer sofrimento humano, né? Seja numa perda por morte, numa perda por desafetos, né? Seja diante de uma dificuldade financeira, seja diante de uma dificuldade de saúde, a alegria do Senhor tem que estar em nossos corações, tem que estar presente na vida daquele irmão que é maduro na fé, naquele irmão que tem maturidade cristã. Porque se eu morrer, irmão, é lucro, se eu viver também é lucro, como dizia Paulo, né? Se eu morrer, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar para o colo do Pai, eu vou voltar, vou ter a alegria de estar na presença de Deus, de ver Deus face a face. Se eu viver, é porque Deus ainda tem algo a ser feito por mim. Eu tenho que glorificar a Deus, porque eu estou sendo vaso útil, eu estou sendo vaso de honra, eu estou sendo eu estou tendo mais uma oportunidade de servir ao Senhor e com alegria. Então essa alegria não pode morrer nunca no coração do crente que tem maturidade cristã. Ah, mas isso é hipocrisia, ninguém é feliz o tempo todo. Se nós formos cristãos verdadeiramente, genuinamente, se nós confiarmos na palavra do Senhor, se nós temos fé em Jesus Cristo, a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria do Senhor é garantida na vida do crente maduro na fé, do crente que tem maturidade cristã. Creio nisso, irmãos. Eu sei que às vezes o inimigo nos engana. Fala, você está triste. Você, não temos motivo para sermos tristes. Nós só temos motivo para sermos felizes, alegres na presença do Senhor. Nós somos salvos.
né? Isso aqui é só uma passagem, o sofrimento aqui é passageiro, eu não carrego cruz nenhuma sozinha, meu fardo aqui é leve, não é? Então, não vamos deixar o mundo nos enganar, vamos crer somente e vamos cultivar essa alegria que é servir ao Senhor. Lá em Filipenses 2, 17, 18, Paulo diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, vamos alegrar, vamos congratular, vamos aceitar o convite de Paulo, convite que Paulo fez à igreja de Filipos e está fazendo agora para nós, e Deus está fazendo agora para nós como igreja dele, né? Vamos, pela mesma razão, alegrar e congratular com Paulo, porque nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco dia a dia, nos orientando, nos direcionando, nos livrando de muita coisa que não era para o nosso bem, que poderia nos desviar do caminho, né, de Deus. O caminho que é a cruz de Cristo, a porta estreita, o lugar que vai nos levar a termos gozo eterno na presença de Deus. E para terminar, eu quero deixar esse versículo aí de Neemias 8:10, ver essa alegria desse executivo, né, andando de bicicleta por uma estrada de terra, feliz, dizendo: e portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmãos? Então, essa foi a aula de hoje, uma aula pequena, mas uma aula rica de ensinamentos. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta maravilhosa. É uma carta que fala da alegria. Não importa a circunstância, nós temos que estarmos alegres e dispostos a sermos obedientes, dispostos a trabalharmos com boa vontade, servirmos ao Senhor da melhor forma, com tudo aquilo que Ele nos permite ter, aquilo que Ele nos dá como mordomia. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um, tenha um domingo abençoado e que nós possamos voltar à noite aqui nesse mesmo canal para glorificarmos ao nosso Deus, no nosso culto de adoração. Que Deus os abençoe. Amém.